Fala, cambada! Bem-vindos a mais um episódio do Cérebro em Curto, o mais novo podcast da nossa cidade, Brasília, aqui, né? Tô aqui com o meu parceiro Romo. Como é que tá, mal? Tranquilo, também, também na É, luta. é. Mais uma entrevista, um tema bastante interessante, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que, né, tem estado muito em voga, até porque tem sido dado muita publicidade, isso é importante, né? Vamos falar sobre a questão do autismo. E estamos aqui com o nosso grande amigo Fernando Cota, o fundador do Movimento Orgulho Autista Brasil. E tá ainda lá na PRF ainda também, né, Fernando? Sim, 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 Ah, estamos nessa luta aí há muitos anos já, né, por conta do filhão autista, aham. a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí no Movimento Orgulho Autista Brasil, e agora na PRF Amiga dos Ah, Autistas. exatamente. Tá quanto tempo já, Fernando, o Moab? O Moab, ele fez 21 anos, ele foi criado em 2005, numa blitz do autismo, Isso. né, eu já era policial, sou policial rodoviário federal há 32 anos, então já era policial rodoviário federal, e aí nós trouxemos para o Brasil a data, o Dia do Orgulho Autista, dia 18 de junho. E aí nós tivemos a satisfação de trazer essa data e celebrar também ali o nascimento do que veio a ser o Movimento Orgulho Autista Brasil, E o Moab. o Moab começou pequenininho, né, Fernando? Já tá em todos os estados da federação, não? Isso, em todos os estados e até fora do Brasil também. Ah, já tá fora do Já, Brasil? Essa eu já não sabia também, não. pois é, já É? estamos fora do Brasil aí, Portugal, Estados Unidos, alguns Pô, países cara, que bacana. lutando aí pela questão dos direitos dos Uhum. autistas, né. São as famosas, esse nome bonito que a gente chama de políticas públicas, né, Políticas públicas, que é um importantíssimo. estacionamento, que é uma fila de banco, é a Uhum. compra de um veículo com isenção de impostos. Que essa ideia bacana de identificar, né, as pessoas com, Com né, crachá, com as cores, isso, colorido. Sim, 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 a Mas gente essa tem veio de onde, Fernando? a gente tem, eu acho que vocês estão falando do cordão, Do cordão, cordão de girassol, exato. né, e tem Isso. e agora também o cordão de quebra-cabeça, né, tem Aham. os 2. Então vamos lá, a história do cordão de girassol é muito interessante. O cordão de girassol, uma mãe lá, inglesa, lá num aeroporto próximo a Londres, ela estava cansada de ser tratada, né, o filho lá daquela forma que ninguém, você bate o olho no autista, você não vê como uma pessoa cadeirante, como uma pessoa Uhum. com deficiência visual, um cego, um surdo, né, uma pessoa com deficiência auditiva, você não vê, você bate o olho, você não vê que aquela pessoa tem, muitas vezes, uma deficiência, né. Bem que o sul também não dá pra ver, né, O mas surdo também não dá para ver, é, é verdade. exatamente. Mas o surdo você ainda, às vezes, ele Sim, começa só pelo libras, né, ah, começa a fazer a língua brasileira de sinais, né, uhum. e aí a pessoa começa a fazer o gesto, e o autista não, né. E as pessoas viam e ela cansada de ver, de Menino falar mal que o educado, você não que o cuida do filho seu filho. isso. E ela cansada Uhum. de falar que o filho era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa diferente, essa coisa toda. Aí um dia ela disse que estava em casa e percebeu: "Poxa, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção". E ela tinha um pano em casa lá do com girassol, com Uhum. desenho que chama bastante atenção, né. Sim. Sim. E aí ela cortou e fez uma fita, né, um colar, e colocou nele. E aí as pessoas, todo mundo olhava uma coisa, né, o pessoal passava, olhava, aí diz que o gerente lá do aeroporto lá londrino, chegou e perguntou: "Vem cá, o que que é isso aí? O que quer dizer?" E ela falou, explicou: "Não, isso aqui é um cordão de girassol, para me mostrar que meu filho é diferente, ele é bonito com o girassol, Uhum. mas que ele tem uma diferença, e que ele é uma pessoa com deficiência, ele é autista". Olha, que interessante. E o camarada gostou tanto da ideia, da coisa, né, que estava ali pela primeira vez, ela falou: "A senhora me permite que eu faça isso aqui e distribua aqui no aeroporto para as pessoas autistas?" Ela: "Com Olha que ideia certeza". E fantástica, né. assim nasceu essa questão do cordão de Uhum. girassol. No Brasil, nós, quando soubemos, nós solicitamos para que fosse criada uma lei, né, nesse sentido. Então foi criada uma lei que tem alguns anos, Uhum. né, já há pouco tempo, e que nós colocamos em lei para que as pessoas possam também ser identificadas dessa forma, né. Então Sim. no Brasil é muito, claro, né, existe o cordão de girassol e também o do quebra-cabeça, né, que é aquele, que é um dos símbolos do autismo, né, o quebra-cabeça, né, e aí a pessoa, quando está com aquilo, por exemplo, perguntou, sou policial, né, o policial, por exemplo, o agente do Detran, o agente de trânsito de modo Uhum. geral, e os operadores da lei, tem que saber, bater o olho, tá com aquele cordão, opa, tem alguma Tem alguma diferença. diferença, temos que É, ficar exato. atento, né. É, Aquele legal isso. símbolo que está na placa de trânsito, de estacionamento, ela é o girassol, né?
No estacionamento, A não. placa do estacionamento Não, para não. vaga de autismo, já tem, já. Nas poucas vagas de autismo que tem, Isso. sim. Eu, Nos a- shoppings, na maioria dos shoppings, a gente já vê essa uma placa. ou outra, né? Sim. Quando você falou, eu imaginei que você falou uma vaga especial Uhum. destinada às pessoas com deficiência. Né? Não, Aquele autismo. aquele lá é o símbolo universal da deficiência. Aí do autismo, algumas é facultado, né? Alguns lugares, então a gente encontra muito em shoppings, né? Sim. Um ou outro lugarzinho aí destinado, que é muito bom, né? A gente chama isso de Claro. política afirmativa. É uma Sim. coisa muito positiva também. Tava falando disso aí, cara, alguns anos atrás, sei lá, 15, 16 anos atrás, eu conheci uma moça lá na cidade que eu resido, e que ela, filho com autismo também, mesmo esquema, né? E o filho dela, cara, assim, complicado, né, essa questão. E aí que ela disse que cansada das pessoas chamarem a atenção dela na rua, ela fez uma camisa, meu filho tem autismo. Né, que foi o jeito que ela achou para se proteger Sim. não era do filho, né? De proteger da sociedade, Sim. da intolerância, na Sim, verdade. é verdade. Eu acredito ainda muito que isso é pelo desconhecimento, Sim, né, que as com pessoas certeza. têm. Eu mesmo já estacionei meu carro algumas vezes na vaga especial e meu filho travou lá dentro. Teve uma vez que foi muito interessante, vou contar para você. Foi na Asa Norte, aqui em Brasília. Estacionei ali próximo a um mercado e minha esposa saiu e meu filho não quis sair de jeito nenhum. Aí, quando minha esposa saiu, veio um senhor até português, o Hum, sotaque, né? sim. Português, e veio falar comigo. Falou: "Ô, o senhor não pode botar aqui não. E delicado, com a delicadeza portuguesa de ser, né? O senhor não pode colocar aqui não. Essa vaga é para cadeirante." Porque o símbolo universal, né? Sim. É lá dá a ideia dessa cadeira rosa. E aí eu falei: "Opa, peraí, só um pouquinho." Aí saí do carro, abri a porta, falei: "Como é que é seu nome?" Aí ele olhou para mim assim, falou o nome Manuel. dele lá, vamos dizer, Manuel. não lembro, vamos dizer que fosse Manuel. Preconceito. Vamos dizer que fosse Olha aí. Manuel, né? O nome tradicional português, né? Aí vamos dizer, aí o Manuel. Aí eu falei: "Ó, vou te apresentar aqui." Naquela época chamava de Fernandinho. Hoje chama de Fernandão porque tá maior Tá do que eu. grandão, né? Aí, esse aqui é o Fernandinho, esse aqui é o Manuel. O Fernandinho é autista. Mano. Ele, me desculpe, na hora. Eu falei: "Não, não, fique tranquilo, você tá zelando pelo meu direito." É, isso mesmo também. Entendeu? Aí eu tava com uma dessas no carro, a lei Uhum. Fernando Cota, que eu tenho muito orgulho de chamar, que é uma lei do autismo aqui do Distrito Federal, É e que isso. tem aqui, né, falando que as pessoas autistas podem utilizar as vagas especiais destinadas às pessoas com Uhum. deficiência. Né? E passei para ele, e ele ficou muito envergonhado. Eu falei: "Não, o senhor está zelando pelo meu direito. É o que eu Fique penso também. tranquilo, Isso que essa eu coisa." penso. Agora, tem outras vezes também, me lembro de uma outra vez também, que uma senhora falou de longe assim: "Você não pode colocar o carro aí não." Aí eu falei: "O que que houve?" Aí ela falou: "Ah, essa vaga é para cadeirante." Aí eu saí, fui entregar ali, ela nem recebeu. Aí eu falei: Cara, "Cuidado." Eu falei: "Cuidado. Isso aí que você está fazendo tem um nome, é discriminação e preconceito." Falei: "Cuidado, cuidado, você pode ser presa." Aí ela nem quis conversa comigo, foi embora. aham. Lamentável, né? Porque a gente vê que é pela falta É. de conhecimento, Eu, não eu é, tenho, da eu lei, tenho não que é por falar até com minha maldade. irmã, cara, porque minha irmã falta sair na porrada com o pessoal na rua, né? E tem que ter esse cuidado, né? Porque Aham. tem que saber se a pessoa, né, É. faz, Nós faz tivemos jus realmente ou episódios, não, né? isso é muito importante falar aqui para quem está nos assistindo, isso é muito bem lembrado. Já tivemos episódios aqui em Brasília de mães descerem, estacionarem na vaga de deficiência, descer com seus filhos, e aí ser abordado por uma pessoa mais grosseira e até sair nas vias de fato, Uhum. Sim, né? Infelizmente, e coisa que deu processo na justiça, coisa que deu porque a pessoa desconhecia e foi agredir aquela sim, sim. senhora, né? Pensando que ela estava usurpando o direito, quando na realidade É, quem estava, na realidade, sendo, a gente chama de capacitista, né? A gente sabe quem estava sendo ignorante mesmo, né? No uhum, sentido de ignorar o conhecimento, foi a outra pessoa. é E, em verdade. hipótese alguma, É um um, homem, é eu um, acho que é um deve, né? excesso de zelo que tem Um que dos, tomar cuidado, né? Sim. Porque, um dos viu, grandes minha problemas irmã? enfrentados seria então o desconhecimento mesmo Desconhecimento, da, desconhecimento. da lei, da Sim, legislação, da situação da pessoa, né? isso, Da exatamente. outra Nós pessoa. fazemos um trabalho, o Aloysio já participou, né? Há algum tempo, tem que participar de novo, Aloysio. Eu Participar até mais, vim né? aqui com o boné aqui da É, Blitz do Blitz do autismo. Autismo, Tudo a isso, ver com uma camisa aqui da Blitz do Autismo. os fundadores do podcast aqui, que fizeram muita blitz na vida, né, Jorge? fizemos muita Que blitz, né? coisa boa, pois é. Não, A gente, do autismo eu Não do fiz poucas, autismo. né? pois é, Mas participei, cheguei a participar de a gente algumas. chama lá na Polícia Rodoviária Federal comandos táticos, né? É, Essa coisa, toda, comandos educativos, né? É o nome técnico. Mas para a turma mesmo que conhece,
É a É Blitz, a né? Blitz, é a E a Blitz. gente faz essas Blitz desde 2005. Uhum. A Blitz do autismo, né? Mas, Fernando, antes da Sucesso. gente entrar Pois nisso não. aí, que, pô, é um tema fantástico, mas me conta primeiro, vamos contar da sua história, né, com o seu menino, que eu acho que é importante Sim. pra gente contextualizar, Sim. né, a sua entrada no universo, né, do TEA, né, do transtorno, né? Sim. Como é. Seu menino tá com 27 anos, né? Você já 28. fala, 28, você já falou aqui. É, cara, eu imagino que 28 anos atrás, isso aí era um bicho de 7 cabeças, né? Com certeza. Hoje já deve ser um bicho de 4 cabeças, né? Mas devia ser um bicho de 7 cabeças naquela época. Como é que foi? Como é que manifestou no seu menino, né? Porque a gente escuta falar como é que, né? Geralmente a idade que ele vai apresentando os sintomas, né? Como é que foi com o Fernandinho? Era uma época, você muito feliz na sua colocação, Luiz. Era uma época completamente diferente. Realmente as pessoas não sabiam direito o que era o autismo. Eu não sabia, né? Então vamos lá, meu filho começou a ter alguns sinais clássicos, né? Por volta dos 3 anos, naquela época era bastante cedo, nós conseguimos o diagnóstico dele. Mas como é que foi isso? Ele começou. Existem alguns movimentos clássicos, vou fazer aqui, né? Que as pessoas muitas vezes não conhecem. Por exemplo, balançar as mãos, Sim, né? Alguns balançam, agitado. né? Muito as mãos. Meu filho balançava as mãos. Ele empilhava carrinhos, né? Em vez de você brincar com carrinho de jogo. Uma criança que não tem autismo, ele brinca com o carrinho de empurrar o carrinho, né? Para lá, para cá. Já as crianças autistas, muitas delas empilham os carrinhos, Fileira, em fileiro, exatamente. O sujeito vira de cabeça para baixo e acha muito bacana girar os Girar as pneus, rodinhas. ficar girando as rodinhas. Com a Aham. bicicleta, a mesma coisa, né? Então, as situações dessas. Ou o movimento pendular, meu filho também Sim. fazia o movimento pendular, né? sim. Imita um pêndulo, né? Por isso que a gente chama de movimento pendular. Então, quer dizer, meu filho tinha essas coisas. Então, até os 3 anos, ele estava se desenvolvendo normalmente como uma criança. Não, Ou antes não? disso, Vocês já estavam percebendo já. por volta de 2 anos, Ah, tá. olha, com 1 ano a gente. É porque quando você não conhece, por isso que é importante o conhecimento. Quando você não conhece, você acha que está tudo bem, está tudo normal. E aí, a gente foi com volta de 2 anos, minha mulher notou assim, começou a achar um pouco diferente, que estava faltando alguma coisa. Ele começou a falar algumas palavras, pai, bola, nunca falou frases, Uhum. meu filho, mas falou algumas palavras, né, e aí de repente voltou, parou, né. Ele já estava largando a fralda, de repente voltou a usar a fralda, pra ir no banheiro, né, deixou de então a gente Uhum. achou tudo aquilo muito estranho, uma regressão. Hoje a gente sabe que chama-se autismo de regressão, mas É. até então, né, puxa vida. Aí, rapaz, a gente foi aquela romaria, né, por médico. Minha esposa, ela é professora aposentada, na época já era professora, eu já era policial rodoviário federal, então quero dizer que a gente já tinha um acesso bom a médicos, Uhum. plano de saúde, essa coisa toda, né. E aí a gente ia nos médicos e lembro de muitos médicos: "Não, isso é manha, isso é coisa da cabeça da senhora", falava muitas vezes minha mulher, "cada um tem a sua idade", minha mulher mas as mulheres têm isso que eu acho que é uma vantagem muito grande sobre os homens, né. Nós aqui só estamos em homens aqui, mas as mulheres têm uma vantagem muito elas persistem, né. Elas "Não, Sim, são. corre Exatamente. atrás, não é? né, Não, até descobrir o que está até acontecendo. É. descobrir". E ela: "Não, isso não está certo", esse barulhinho começou a fazer alguns grunhidos, Hum. isso não é normal, isso é diferente". E aí tá bom, né. Aí eu lembro que nós levamos então num outro pediatra e esse falou, né: "Não, eu acho que é uma coisa, mas não vou dizer a vocês. Uhum. Vocês vão procurar", aí indicou pra gente a Ele neurologista, estava desconfiado já. estava desconfiado, a neurologista que trata dos filhos dos médicos. Aí eu falei ainda lembro que eu briguei com ele na época, falei com ele: "Não, doutor, mas o senhor pode falar, eu sou policial, estou acostumado". "Não, não, 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 não vou falar". Aí eu fiquei até chateado com ele, Aham. ele comigo, e aí fomos Mas de certo também que ele estava na mesma expectativa de falar assim, sim, pô, eu falo isso aqui, e não o é. cara vai me cobrir de porrada Não, ou aqui, então né? que não é, né. É, ou E que não é, né? ele Então tinha um filho autista ou não, não na não que eu família? saiba, Não, ele só não. Mas conhecia ele a conhecia especialista. que naquela época, por incrível que pareça, os médicos, profissionais da medicina, a grande maioria deles não conheciam. Então, a gente tem histórias naquela época de uma romaria dos pais aos médicos, até aquele que Achar conhecia, um médico dava o que era diagnóstico. especialista. Eu lembro, inclusive, que essa especialista que ele indicou, que nós fomos lá, era tipo assim, uns 3 meses para marcar, não atendia por convênio, então você tinha que pagar. Nós fomos lá. Quando ela olhou, quando ela botou o olho, meu filho viu ele enfileirando os carrinhos, viu ele balançando as mãos, ele falou: autismo, clássico. Aí quando ela falou assim, rapaz, eu Aham. lembro que inclusive a minha esposa
ela caiu em prantos. Na hora, começou a chorar, Sim. porque ela tinha alguma noção do autismo. Eu que não tinha nada, que era Não ignorante, fazia nem ideia no do que se sentido de tratava. ignorar o Sim. conhecimento, eu não, tranquilo, vamos enfrentar a coisa. Ela já sabia ali que a vida dela toda estaria mudada naquele momento. E eu lembro, para ter uma ideia, que ela ainda falou assim, na época a gente usava um termo chamado Asperger, né, que Aham. eram para as pessoas que Síndrome hoje é isso, que era um tipo de autismo mais leve, a síndrome de Asperger, que hoje não se usa mais esse termo, Uhum. né? Mas naquela época usava isso. Ela falou, pode ser Asperger, pode ser síndrome de Asperger, não sei o quê. E aí, mas minha esposa, que já tinha feito umas cadeiras de psicologia, já sabia o que era. Eu lembrava de um filme, a única Hum. coisa que eu lembrava do filme, da Sessão da Tarde, na minha época, Sessão da Da Tarde, nossa, também né? Rede gosto. Globo, Da nossa, nossa, eu tenho das três. 58 anos, É. então, né? E esse filme, Sessão da Tarde, eu lembrava do filme onde tinha um camarada que rodava um prato, mas não lembrava o nome, não lembrava de nada. Aí, nessa época, eu era espião, era agente secreto. Hã. Eu já era policial rodoviário, Você mas já trabalhava no que veio a ser a ABIN, tá. a Agência Brasileira de Inteligência. Certo. E tinha um plantão, eu tinha um plantão no dia seguinte, e esse plantão era sozinho, numa sala parecida com essa aqui, só que sozinho, né, rapaz? E homem tem essa coisa de machismo, né? Coisa absurda. Ah. Mas tem, de não gostar de mostrar as emoções na frente dos outros. Rapaz, nessa madrugada eu chorei o que tinha de chorar, fui ver o que era autismo, saber, aí descobri o nome do filme, Meu Filho, Meu Mundo, com a família Kaufman, eles criaram um instituto nos Estados Isso. Unidos, essa coisa toda. E aí fui ver o que era bom e fazer aquilo que a gente tem que fazer na internet até hoje, separar o que é bom e o que é ruim, né, para saber como é que faz, como é que você deve agir, o que você pode fazer para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, no caso meu filho, né. É. Então foi assim que eu entrei na vida, na questão do autismo, foi dessa Já forma. nesse primeiro contato com a especialista, ela já deu o diagnóstico Já deu o ou diagnóstico. teve que passar por Não, algum já deu o diagnóstico. processo? Já deu o Ele era diagnóstico. autista clássico. Quem faz essas coisas, entendeu, quem enfileira carrinho, quem faz esse balanço aqui, né, nas mãos, Uhum. o balanço peculiar, e fala alguns ruídos que ele falava, né, isso ali era muito claro. E com a história, então, que nós passamos ela, né, a anamnese, né, a questão clínica, ela vê que ele chegou a falar, parou de falar, deixou de usar fraldas, né, depois voltou. Então, assim, isso era muito claro, né, que é autismo severo mesmo. Isso foi aqui em Brasília mesmo que você De conseguiu? Brasília, aqui em Ah, Brasília. tá. Não precisei sair, Isso. graças a Deus. Tem até Então uma coisa muito interessante na época, que me permita aqui falar rapidamente. Tem um médico em Belo Horizonte, na época ele fez uma coisa muito bacana. Nós até trouxemos ele uma vez aqui em Brasília. O Dr. Walter Camargo. Esse médico, isso estou falando de história de 25 anos atrás, sim. né? Mas esse médico, eu lembro que ele fez uma coisa muito interessante. Ele fez um vídeo, ele pediu para as mães de filhos autistas, o vídeo de aniversário de 1 ano. E pediu para outras mães de filhos que não eram autistas também, se ele pudesse, pegar alguns momentos da festa de 1 ano, que é muito comum, né, a gente Sim, gravar, claro. a gente filmar. E aí fizeram, e aí ele compilou esses vídeos e ele mostrou, ele fez um vídeo educativo, que foi distribuído na época para vários médicos, várias famílias, né, mostrando a diferença. Então, por exemplo, como é que era, você via lá a pessoa que não era autista, 1 aninho, ela soprava a vela, ela ia para o braço de quem? O pai, a mãe. Dava. O autista não. Mas você só tem esse olhar clínico se você tiver o conhecimento. É claro. Se você não tiver o conhecimento, você acha que é normal. Então estava o pai lá empurrando o menino para outro e o menino não ia. Quando o outro não ia. E aquele que se mostrou que era o autista, ele já não ia, ele já não soprava a velhinha. E uma série É de porque acaba situações que é a questão do referencial, né? do referencial. É. Com certeza. Referencial. No caso específico do Fernando, seu filho, Sim, ele já demonstrava essas características que vocês vieram a conhecer depois, sim. desde o nascimento, quando Sim. começou a falar, ou É, foi a partir dos 2 anos, como você disse? não, desde o nascimento ele já tinha algumas diferenças que a gente só soube depois. Por exemplo, ele chorava muito, aparentemente sem motivo. Isso é muito comum, depois a gente só soube isso depois, Sim. né, enfim. Ele evitava olhar nos olhos, entendeu, hoje já olha, por exemplo, mas depois de muito treinamento, muita terapia, né. Sim. Mas na época ele não olhava, ele evitava olhar nos olhos, e aí uma coisa que a gente vê que desde bebê, eles já olham, os bebês já olham nos olhos dos pais, Sim, Sim. sim. né. Mas se você não tiver, como eu digo, se você não tiver a informação,
Você acha que tudo aquilo é Ainda mais normal, pai que de as primeira diferenças. viagem, né? Mais de primeira viagem, né? Aham, E que as diferenças são assim mesmo, né? E cada um tem, como os médicos, boa parte falavam para ele, cada um aham, tem a sua forma de ser, cada um tem a sua idade, e não é. Então o que a gente briga é o seguinte: ao menor sinal, isso foi uma vitória que a gente teve, você tem que investigar, aham. né? Isso tem que ser muito claro, você tem que investigar, né? Hoje Isso, está mais fácil para chegar ao diagnóstico sim, filho de uma sim, criança autista ou de sim. um adolescente. Sim, sim. Muito mais fácil porque, primeiro, o conhecimento foi amplamente divulgado, Uhum. né? Então, as pessoas têm conhecimento, sabem, das principais características, né, essas características que eu falei, e dirá os médicos, né? Hoje já várias cadeiras, né, na área de psicologia, na área da saúde de um modo geral, eles já apontam quais são as principais características das pessoas autistas, né? Há 1 milhão de cursos, né? A própria internet, né, Uhum. favorece isso Os hoje. pais hoje estão aceitando com mais facilidade? Aceitam com mais facilidade. Mas, ainda se ressentem muito, dos atendimentos, Sim. né. Eu digo aí, em 2005, né, tivemos a ideia de fazer uma blitz do autismo, a gente soube em 2004, uma Uhum. associação norte-americana chamada Aspers for Freedom, né, eles fizeram em 2004 um evento pequeno, né, pra chamar a atenção do orgulho autista. Foi a primeira vez que juntaram esse nome, uma terminologia a outra, orgulho do autismo. E aí, a gente tomou conhecimento disso num jornal de São Paulo, na época. Naquela época era muito comum o jornal escrito. Sim, sim, Eu claro. lembro que eu li mesmo, peguei e li a informação e falei: "Puxa, que coisa interessante, olha, vou chamar". Aí existiam, na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha coisa de mensagem, era um pouco difícil. Então tinha os grupos do Yahoo, grupo de Sim, sim. e-mail do Sim, Yahoo, né. e-mail. Aí a gente, eu lembro que eu mandei e-mails para algumas mães que eu conhecia, né, Dona Mara, Ana Lúcia, Estão aí né, até hoje, né, enfim, Fernando? Na luta, né? pois é. E lembro que Alexandre, lembro que Alexandre. falei: "Olha, vamos fazer um evento, sobre isso aqui? Ah, que a gente pode fazer?". Aí eu tive a ideia: "Olha, eu sou policial rodoviário federal". Eu não estava lá, como eu falei com vocês, Uhum. né, também não estava nessa época ainda, mas falei: "Mas eu sou policial rodoviário federal. A gente pode fazer uma blitz aí, em vez dos policiais, quando pararem os veículos, fazer o sinal de parada, em vez de fazer aquela dar uma checada, né, Sim. nos documentos, no veículo, nós vamos distribuir material sobre o autismo, Informativo. Uhum. informativo". E elas toparam, né. Nessa época foi o primeiro cano que a gente tomou. Mas por quê? Deixa eu contar rapidamente pra Não, você. manda aí. Foi interessante, a gente lembra até das coisas boas e das coisas ruins. Claro. Aí eu lembro que aí nós tivemos um encontro, né, fizemos um encontro, e aí cada um falou, e a gente não tinha nenhum apoio, assim, grande, né. E aí um falou: "Não, eu consigo tirar umas cópias". E outro falou: "Não, eu consigo". Outra mãe falou: "Não, eu consigo, na realidade, mobilizar outras pessoas, né. Ah, eu consigo uma tenda", né, essa coisa. Eu falei: "Ah, Uhum. que bom, né, e eu consigo lá, né, o espaço lá pra gente conseguir mobilizar, pra colocar pelo menos um policial pra nos Sim. ajudar lá no trabalho". "Ah, que bom, que bom". Aí tinha um pai, eu não vou falar o nome dele aqui, Claro que não, mas né? ele falou assim: "Não, eu consigo isso aí". Deixa Ai, tudo Com esse, comigo. deixa deixa tudo tudo comigo. Deixa com o rapaz, papai. rapaz, esse foi o primeiro golpe que eu tomei no Caramba. autismo. "É mesmo? É? Não, eu consigo. O que que você quer?". Aí a gente: "Não, um panfleto aqui dizendo a situação". "Não, não, deixa comigo, isso aqui eu consigo com fulano". "Não, quer bater?". "Não, eu consigo". E conseguia tudo, mais Tudo do que a era gente com ele. precisava. É. Rapaz, esse caboclo sumiu. Não. Cara, que Terminou isso? dali, esse caboclo sumiu e não aparecia, não atendia telefone, e nada. Aí eu liguei, a esposa dele atendia. Eu falei: "Ó, fulana, o negócio é o seguinte, tratou isso, desarticulou todo mundo e agora, não, tá, vou falar com ele". E nada, rapaz. Aí eu liguei para as outras e falei: "Ó, a situação é essa aqui". Aí fomos Certo. na papelaria, Emergência, né? Situação de fomos na emergência. papelaria, tiramos Aham. xerox, foi com nada de panfleto bonitinho assim, igual Sim, esse sim, não. claro. E aí fizemos, mas os retornos foram maravilhosos. Foi no dia 18 de junho de 2005, né. Ah, E os retornos foi quando eu virei ativista, vamos dizer sim. assim. Falei primeiro do meu motivo, né, e agora quando eu virei Aham. ativista, do ativismo. Aí foi nessa época. E fizemos meio que despretensioso, só mesmo para celebrar uma data que no Brasil nunca tinha sido celebrada, pouca gente conhecia, o Dia do Orgulho Autista, né. Ah, mas foi um sucesso, foi um sucesso.
pessoas nos respondiam ali, os contatos nos ligavam, olha, eu acho que tem aqui. Falava, naquela época falava assim, é o doidinho. Era o doidinho, É o doidinho do bairro. Doidinho. É, o doidinho do E bairro. como, Não, e não, como tinha, né, Fernando? Todo lugar tinha um todo doidinho, lugar né? tinha, todo Ninguém lugar sabia o tinha. que o cara que era, né? O problema dele. E a Exatamente. gente tinha muito disso, eu lembro quando criança. Não, Todo eu lugar tenho um tinha um doidinho. primo, olha, eu tenho um primo que ele balança as mãozinhas, igual estava escrito lá. E a gente falava, e aí a gente indicava do Brasil inteiro, procurava alguém, um pai ali mais entrosado, com a saúde, e procurava. Falamos, não, o negócio é o seguinte, vamos cuidar então da área de educação. Vamos cuidar, porque está vindo muita coisa sobre educação, o pessoal perguntando, falando que nas escolas não conhecem. Uhum. Aí maravilha, mas vinha muita coisa de saúde. Não, porque o posto aqui o médico não conhece. Não, porque. Não, então vamos cuidar da saúde e da educação. Aí Uhum. tinha, não, porque eu acho que estão dizendo que meu filho tem direito a uma renda. É o PPC, né? Sim, o Mas BPC. aí meu filho tem direito a uma renda, alguma coisa aqui, coisa e tal. A gente, não, assistência. O negócio é o seguinte, não dá para ficar, entendeu? Escolhendo o que, que a gente. É. Porque tem muita demanda, né? Nesse sentido. E aí foram aparecendo outros pais, outras mães, e principalmente as mães. Sim. Faço questão, mais uma vez, de dizer, numericamente, as mulheres são muito mais Participam efetivas, participam muito Aham. mais disso aí. Infelizmente, nós até hoje Cuidam mais, né? temos um dado muito ruim, que os homens, Uhum. aqueles que vão embora, quando Sim. sabem que o filho é uma pessoa com deficiência, eu acho que Qualquer deficiência de tipo de modo geral, deficiência. Qualquer tipo de deficiência. lamentavelmente. Então, a gente tem um Felizmente. trabalho todo nesse sentido, né, de fazer isso. A gente teve você lembra você participou muitas vezes do Desabafo Uhum. Autista e Sim. Asperger, que nós criamos na época, existe até hoje agora só como Desabafo Autista, Uhum. e falando justamente sobre isso, uma importância muito, o número de mulheres era muito maior Muito do maior, que o sempre muito número maior. de homens, né? Então, É. assim, então nós tivemos muita participação dessas pessoas e aí criamos a associação, né, o Movimento Orgulho Autista Brasil, que a princípio a ideia era ser um local, mas logo as coisas do Brasil inteiro foram chamando a atenção e a gente teve que as pessoas falam, poxa, mas vocês são megalomaníacos. É quase Em dada isso. medida é É isso quase mesmo, isso, né? mas na realidade era uma Mas é situação. por causa da demanda, né? Da E necessidade, e né? você aqui, a Luísa, é um dos fundadores, me É, permite tava dizer, lá, né? você, Muito orgulho de a, estar a, a sua na Cristina. senhora, Ana Cristina, também, né? Isso, ela coordenava, né, Ela o tem um desabafo. irmão que é autista, né? Isso. E a gente se conheceu por O conta Moab, disso. ele é um instituto, uma ONG. É uma ONG, é uma ONG. ONG. Isso, é uma ONG que atua no Brasil inteiro e como Sim. já tem até fora Tem várias também. sedes em todos os estados. Tem sede em todos os estados do Brasil, né? Tem coordenadores em todos os estados do Brasil, né? Então, eu hoje não faço parte mais da diretoria, né? Eu sou um fundador e tive o título honorífico aí alguns anos atrás que me deram de presidente de honra, É, né? presidente Que de muito me Eu vi deixa no Facebook. envaidecido, né? Que sou presidente de honra do Moab. E assim que a coisa andou bastante, né? E na PRF, né? Eu sou, como já disse, né? Sou policial rodoviário federal há alguns anos, Uhum. né? E na PRF a gente tentava fazer alguma coisa, sempre tentei fazer alguma coisa. E as pessoas que assumiam lá a administração, né? Faz favor, aqui Mostra aí ó, um. faz Câmera favor. aí. Mostra aí, Isso. Gustavão. E as pessoas diziam, né? As chefias, né? Diziam para mim, pra gente assim, olha, isso não é coisa de polícia. É coisa de polícia. Polícia é pegar bandido, né, os infratores, apreender armas, drogas, né? Eu falava, não, mas porque existem outras pessoas como eu que têm filhos Sim, autistas, por trás né? da polícia, por trás dos polícias tem as famílias, Tem né? as famílias, rapaz, exatamente. Hoje a instituição abraçou a causa, então. Abraçou. Nosso último diretor, né? Ele chama Antônio Fernando, meu xará. Ele topou a coisa, né? Eu tive também um superintendente. Faltava um ano para me aposentar, né? Faltava um ano para ter o direito de aposentadoria. Eu estava lá na geladeira, como se fala, né? Meio na minha lá, Esperando a hora contando o chegar. tempo, esperando a hora chegar, Esperando fazendo a o hora trabalho, chegar é bravo. fazendo a coisa de ofício lá que eu tinha que fazer, né? Na época. E aí que recebi um telefonema, né? O Igor, que era um colega que a gente trabalhou junto na Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, porque eu era da área de inteligência, né? Quando eu tive o diagnóstico de autismo, eu passei para essa área de direitos humanos, né? Encaro isso como missão, Uhum. né? Eu sou cristão, não tenho religião, né? Mas sou cristão e encaro isso como uma missão, né? E aí, rapaz, ele me ligou, inspetor, tudo bem? Tudo bem, como é que vai?
Aí ele falou, não, eu tô te ligando porque eu vou ser superintendente aqui. Eu falei, que coisa boa, parabéns. Sucesso. Não, parabéns não, eu tô te chamando, você vai trabalhar junto comigo. Eu falei, não, rapaz, não brinca Deus não, me porque livre. falta um ano pra me aposentar, cara. Eu sou aquele que falava, né, quando eu reuni Chegar a todos, minha hora, chegar a hora, eu vou, na realidade, no outro dia vocês vão ver meu nome no Diário Oficial da União. Né? E olha só, tô Lendo pagando com a língua. engano. Tem mais de 2 anos que eu tô aí É. no abono permanência, porque tô trabalhando aquilo que gosto. A gente sonhou muitos anos. Outro dia me perguntaram, né? Puxa, quanto tempo já tô tentando fazer isso no meu órgão e não consigo? Eu falei, olha, eu levei 29 anos É. tentando, Fala, porque ainda tem uma entendeu? praiazinha pra você, né? O Eu pessoal tive quer lá. 29 anos de polícia, né? É. Meu filho um pouco mais, mas desde 2005 aí eu andava tentando colocar, quando eu virei ativista da coisa, e nunca e só recebia não, não, não. Quando estava desistindo, uma pessoa com mais sensibilidade, tinha trabalhado junto comigo, que era da área de direitos humanos também, me chamou para fazer. E a pessoa, o Igor já até saiu, nem superintendente mais é. Né? E eu tô aí, continuo aí com esse projeto, E já o, tem 3 anos, né? O projeto PRF Amiga dos Autistas. Sim. Foi lançado em abril de 2023, né? E já firmamos aqui no DF, na realidade, aí ele começou com um termo que reunia as entidades, né? Reunia a Sim. nossa federação, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, o MOAB, Movimento Sim, Orgulho Autista Brasil, e a sociedade civil e a Polícia Rodoviária Federal, na realidade, com um protocolo de intenções. Né? Perfeito. Nós fizemos isso. E aí, depois disso, que foi um sucesso, já no Brasil inteiro, nós fazemos eventos relacionados ao autismo e a Polícia Rodoviária Federal junto, né? Porque a gente se viu que há policiais hoje com diagnóstico de autismo, os próprios policiais, né? São pais, mães, enfim, são pessoas que têm uma afinidade maior com o autismo, não necessariamente, Sim. né? Assim como vocês, por exemplo, né? Não sei, você eu acho que não tem nenhum filho autista, Não, né? não tem. Você não. não, também. Então, Mas eu tenho uma irmã, sim, olha aí. eu tenho uma irmã, Pois é. diagnosticada agora há pouco tempo, tá com Sim, diagnóstico 45 anos. tardio, que a Tardíssimo. gente chama hoje. Tardíssimo. Acontece Pois é. muito o diagnóstico tardio. Hoje em dia A pessoa mais. passa, mas geralmente Isso. quando é no nível mais leve. Nível né? mais leve, exatamente. Por quê? Na realidade, isso é importante falar, porque mudou-se a forma, né, de diagnosticar o autismo. Então, pessoas que antes não eram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, hoje já são, hoje já se enquadram, né? E que a gente acha que isso talvez mude, Uhum. né? Talvez mude. Porque, assim, realmente não dá. Há pessoas que têm, realmente são dificuldades maiores, né, que essas pessoas têm, do que as pessoas que não são Uhum. autistas. Mas há uma diferença muito grande entre, por exemplo, eu comparar o meu filho, né, que é uma pessoa com autismo severo, com autismo nível Sim. 3, Com a minha né, irmã, que trabalha, estudou. que conseguiu estudar, que É. consegue trabalhar, Sim, sim. enfim, desenvolver a vida, mas tem também as suas Sim, dificuldades. sim, claro. Né? A gente tem que respeitar cada qual com as suas dificuldades, Uhum. que são maiores. Né? Nós temos um problema muito grande, por exemplo, no autismo nível 1, que é o autismo que a gente chama, muita gente não gosta, mas que a gente fala que é mais leve, nós temos muito problema de suicídio. Sim. Né? São pessoas que, volta e meia, nós temos casos de suicídio. Dessas Autistas, pessoas. Autistas que suicidaram. Nível 1. Entendeu? Então, assim, os de nível 3, mesmo com meu filho, nem conseguem. Porque eles não têm essa. Né? Normalmente a gente não deixa nem faca, nem nada assim, né? Objetos cortantes, assim, para que essa pessoa não tenha nenhum acidente também. Que machucado. dirá uma vontade própria de É suicidar. verdade. Então a gente tem que ter um olhar muito, muito, muito assim, ativo para essas pessoas. Né? Porque elas podem precisar mesmo do nosso envolvimento com a causa, da nossa solidariedade, entender que aquelas pessoas também têm uma dificuldade e também merecem respeito, né? Merecem com que nós nos unamos para que possamos dar a essas pessoas o conforto que elas precisam. Indicar para o terapeuta, Claro. né? Indicar para aquela pessoa que vai lidar. Poxa, em que eu posso lhe ajudar? Essa é a grande pergunta. Qual Qual o pode melhorar a qualidade de vida dessa qual, pessoa, né? Como é que eu posso. Exato, Dependendo do grau né, exato. qual de o autismo dela. especialista, um pai detectou, percebeu alguns detalhes, como você acabou de falar alguns exemplos mais cedo. E aí, quando a pessoa sente, o pai sente que o filho pode ter alguma linha chamado para o TEA, né? Então, Sim. qual que seria o especialista que o pai deveria procurar primeiro? Normalmente é o neurologista e o psiquiatra. Normalmente são essas pessoas. É o neurologista e o psiquiatra,
Agora, o próprio. Seria uma consulta conjunta, vamos dizer assim, vai Não, no neurologista, vai no psiquiatra, ou não, um e não outro? necessariamente. Um Em e outro. alguém que conhece, um neurologista, um psiquiatra que Seja conheça de especialista na área. autismo, né? Entendi. Que conheça de autismo. Agora, hoje, a coisa está tão, vamos dizer assim, tão bem divulgada, né? Hoje é um cenário completamente diferente do que esse que eu falei há 25 anos atrás, mais ou menos quando meu filho foi diagnosticado. E hoje até o professor, Uhum. muitas vezes, olha, com muito Começa a cuidado, e que tem que detectar. falar com muito cuidado para o pai, para a mãe, para não deixar aquela mãe, né, numa outra. Olha, vamos dar uma verificada na situação do seu filho, que eu estou vendo que demorou um pouco, que ele, né? O É um pouquinho clássico diferente, né? o que Então é vamos dar uma. clássico, o autista, aquele o nível 3, esse que balança as mãozinhas, esse Uhum. que faz movimento pendular, esse que não fala na hora certa, que emite grunhidos. Esse não, esse é muito comum, o próprio pai provavelmente normalmente já perceberam antes e já levaram. E ali, desde aquele médico, médico da família, o médico que atende, né, na infância também, ele já pode, normalmente ele já indica para quem pode dar o laudo, que é o neurologista ou o psiquiatra. Fernando, Normalmente. Fernando, Peraí, deixa eu hoje. só falar dar um recado. Pessoal, tô gostando desse bate-papo legal aqui. Se inscreva no canal aí, compartilhe, comente. A gente levar, pô, uma Esse informação de conhecimento, né? Importante. qualidade, conhecimento para mais pessoas. Da maior importância. Ô, Fernando, eu tava pensando uma coisa aqui, quando você tava falando da PRF. Uhum. É, cara, é lógico que eu sei que não é a intenção, mas pô, como isso também é importante para as corporações também, Sim, melhorar até a imagem delas, com né? certeza, Porque, com porra, certeza. trazer um negócio desse para dentro da polícia que, né, dentro de um princípio de lógica, não tem nada a ver com a polícia, né, com o trabalho fim da polícia, né? Sim. Mas, pô, pai, isso é uma ideia fantástica para mim, até para né, dar um caráter mais humano também para o Com trabalho certeza. policial, As né? polícias precisam disso. Pegando Então, uma carona no que o Bruno falou, Pois Fernando, não. sem querer te cortar, eu vi hoje no Facebook do Moab, uma blitz que tinha vários órgãos, né, várias instituições. Como é que está sendo a receptividade dos demais órgãos? Por exemplo, o Muito positivo. Detran, Polícia Militar, outros órgãos Muito do governo. positivo, muito positivo. Aquilo que você falou primeiro, falando sobre a importância disso, estudar na realidade, isso é muito importante. Mostra o lado humano também das forças de trânsito, das forças policiais, enfim, isso é muito, muito, muito importante. Hoje existe um lado da imprensa, que a gente fala imprensa marrom, né? Você já deve ter ouvido esse Sim. termo também, esse termo é antigo, né? Que gosta de mostrar só as coisas ruins, que sim, também existem, né? claro. E tem muitas vezes que são mostradas mesmo, né? Uhum, Mas a gente tem que falar também das coisas boas, né? Então, importante esse trabalho de conscientização, uhum, importante. Nosso projeto ele começou também com esse protocolo de tensões, identificar, fazer a cultura interna da situação também. Ora, e esses pais aqui dentro? Como é que estão as pessoas autistas? Os policiais autistas? uhum, Como é que estão essas pessoas aqui dentro? Os pais, eles têm os seus direitos aqui dentro? Ou eles são vítimas de bullying? Ou eles encontramos muitos assim, uhum, entendeu? Nós tivemos um caso, por exemplo, há um tempo atrás, na Força Nacional de Segurança Pública, é um dos nossos parceiros, né? De um pai, ele estava distante de 2 filhos autistas e ele também com diagnóstico de autismo. Ele tinha até apelido, entendeu? Ele tinha uhum, apelido lá onde ele estava no Pará, e os filhos dele aqui em Brasília, e não conseguia voltar de jeito nenhum, os filhos sofrendo, a falta que com a mãe A distância foi dando por conta conta. do trabalho, não porque ele se afastou da família. Não, por conta do trabalho. Ah, Por conta do trabalho. E a mãe nos procurou, ela e falou: olha, explicou a situação, meu marido da Força Nacional, tá lá no Pará, uma cidadezinha lá, e ele tem até apelido, é tratado de forma ruim. Falei, é mesmo, aí nós tivemos que procurar, né, o diretor da Força Nacional, procuramos, explicamos a situação, envolvi também a diretoria da Polícia Rodoviária Federal uhum. nesse sentido, né, e o caso foi resolvido. E assim foram alguns casos em outras forças também resolvidos. Descobriram que a pessoa sofria bullying. Tivemos o caso de uma funcionária, a Luísio, que ela estava aqui conosco, né? E ela abaixava assim na mesa, fazendo de conta que caiu alguma coisa, e pegava lá. Era vergonha. Era vergonha, era Caramba! autista. foi E diagnosticada ela foi posteriormente diagnóstico. Não, com. ela tinha o Ah, diagnóstico. ela já Ela tinha já diagnóstico. tinha. Só que Aham. os outros não sabiam. E ela vergonha, e ela ficava envergonhada. O autista, às vezes, ele precisa de um tempo para se recompor, para se, né, para se sentir melhor. E ela se sentia envergonhada daquilo que as pessoas não entendiam aquilo. Tudo por desconhecimento, como eu digo. Às vezes não é maldade.
muitas vezes desconhecimento. Esse lá do Pará, então, diz que ele dominava a informática de uma forma maravilhosa, mas em relações sociais era péssimo. Para se relacionar com as pessoas, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, era péssimo. Mas Uhum. o cara era um gênio da informática Sim. e era maltratado pelos colegas até descobrirem, trazer. Hoje era até abuso que eles faziam, né, Sim, sim. com eles. Então, com ele. E a gente conseguiu reunir várias pessoas nesse sentido. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue, sabe, são os resultados efetivos. E para as forças, né, tenho tido, a gente conseguiu reunir aqui o Detran, do Departamento de Trânsito, o DR, Departamento de Estradas e Sim. Rodagens, né, a Força Nacional de Segurança Pública, né, a PMDF aqui no Distrito Federal, já fazem todos parte. Última Blitz, inclusive, para comemorar esse mês, que é o mês do Dia do Orgulho Autista, né, que foi 18 de celebrado junho. no dia 18 de junho, a gente fez a Blitz no dia 23, e tivemos alguns eventos aqui também, né, e no dia 18, e aí estamos fazendo no dia 23. Foi num posto da PM ali, que Uhum. fica na UNB, na Universidade de Brasília, Sim. né, e ali participou, levamos pela primeira vez a Polícia Legislativa Federal, Legal. que é a Polícia da Câmara dos É, Deputados, né, e a Polícia Judicial já participa com a gente há muito tempo, que é a Polícia dos Tribunais. Lá eles também criaram Polícia Judicial Amiga dos Autistas. Enfim, a gente tem conseguido fazer vários órgãos para essa questão e os órgãos entenderem quem são essas pessoas, criar uma cultura interna de respeito, de consciência, qualificar seus agentes de trânsito, seus policiais. Ora, existe hoje a CIPTEA, que foi criada há um tempo. O que é a CIPTEA? Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O policial, ele tem que saber aquilo. O agente de sim. trânsito, ele tem que saber. Se por acaso Até para não você... evitar uma tragédia, né, Fernando? Não, e Isso se por aí, acaso você você é imagina a parado, situação. você está no trânsito, você é parado pelo policial e alguém abre e te mostra a CIPTEA, você tem que saber que é aquilo, Sim, né? claro. Se alguém está usando o cordão de girassol, cordão de quebra-cabeça, você tem que saber. O policial, ele tem que saber que é aquilo. Ele já tem um olhar diferenciado, ele já tem um olhar acolhedor. E como você falou, evitar uma tragédia. Nós temos casos horríveis, né? Acho que em todas as polícias, em todos os órgãos de trânsito, de pessoas que, em vez de resolverem a situação, eles complicaram ainda mais. Sim. Muitas vezes o autista ali, ele começou a ter uma crise, ou já estava em crise, o jeito piorou. Porque com o rigor da coisa, não, tem que fazer, não, me mostra, não. Peraí, Nós primeiro tivemos você tem que aquele caso acolher. aqui na escola que quebraram o braço do Quebrar menino, o braço. né? Aquilo é um caso triste, pois é, É. a falta de desconhecimento. Então, um dos pilares desse projeto, e nós conseguimos criar um comitê, o Detran já assinou com a gente esse comitê, o DR faz parte, a Federação de Tênis de Mesa, É né, isso. faz parte desse comitê. Vários órgãos nós criamos aqui em Brasília, envolvendo sempre as entidades da sociedade civil, várias entidades também, mais de 10 entidades já assinaram esse comitê conosco, justamente criando o quê? Esse protocolo de intenções, né? De que de participar das blitz, criar a cultura interna, né? Eu me orgulho hoje de dizer que na Polícia Rodoviária Federal nós temos um espaço só para lidar com isso. Infelizmente, ainda é o único órgão de segurança pública do Brasil que tem um espaço Entendo. exclusivo para a questão do autismo. Mas eu quero depois, no futuro, estar com vocês aqui novamente, se Deus permitir, e nós dizemos que os outros órgãos também terão Com um certeza. espaço preocupado com isso. Preocupado com Fernando, essa a sua questão. fala é muito importante e a gente divulgar esse tema, ajudar, tentar ajudar a divulgar mais esse tema, também é importante porque a informação, a gente falou muito aqui da informação e desinformação. Em relação, nessa linha de informação e desinformação, que pode haver, por exemplo, o Júnior falou que a irmã dele foi diagnosticada já com 40 e Já poucos tinha anos. 40 e pouco. Isso faz com que as pessoas podem levar uma vida inteira sem o diagnóstico adequado e o tratamento adequado que Verdade. tem que ser feito. Nessa linha, como é que estão as políticas públicas hoje para esse tipo de diagnóstico? Por exemplo, felizmente, quando você diagnosticou seu filho, você tinha condições, tinha plano de saúde, levou num médico especialista, mas, por exemplo, na rede pública de ensino, hoje já existem políticas públicas importantes nesse sentido para facilitar o conhecimento das famílias, né, do transtorno dos seus filhos? Sim, sim, sim. Nós temos leis e projetos de lei, por exemplo, que aprimoram a questão do conhecimento, da formação do professor.
né? Então, o professor, ele muitas vezes, nós temos compromisso, nós buscamos compromisso com secretários de educação do Brasil, ou estaduais ou municipais, né? Para que eles também sejam formados nessa questão, né? Para que eles saibam quem são essas pessoas, saibam a forma de lidar com essas pessoas, e que cada uma delas é diferente. Isso é importante a gente falar também, né? Por exemplo, um autista que você conheça ali, ele tem uma forma de lidar com determinada situação. O outro tem outra. E por isso que a gente tem que ter o conhecimento para saber de que forma eu vou lidar. Eu não posso, muitas vezes, não, porque funciona bem com o teu filho, que vai Que funcionar vai bem com o filho funcionar do fulano. Não é. Não é assim. Não tem Então, receita de bolo. talvez esse seja a grande dificuldade do autismo, né? Uma das grandes dificuldades é essa, descobrir naquela pessoa o que é o hiperfoco, né? Hiperfoco normalmente como o próprio nome diz, é aquilo que a pessoa gosta muito, aquilo que vai dar prazer a ela de fazer. Por exemplo, eu conheci um autista que sabia tudo sobre dinossauro. Uhum. Ele sabia tudo, sabia a era do dinossauro, o nome científico, o que ele fazia, se era carnívoro, se não era, essa coisa toda, né? E já outro gostava muito de avião, ele sabia, ele fazia, rapaz, maquetes com material de plástico, que era uma maravilha. Então, cada um tem a sua. E aí que está a grandeza do mestre, do professor, é de saber entender aquilo. Mas ele só vai saber quando? Quando ele tiver a formação daquele tipo. Senão ele também vai ser vítima dessa situação, né? E é o que eu digo com meus colegas, né? Nós tivemos um episódio, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, há pouco tempo, né, coisa de alguns anos, né, do caso Genivaldo, que ficou famoso no Brasil inteiro. E os policiais ali, ou por falta de cuidado, ou por falta de não fazerem aquilo que deveriam, né, não prestarem atenção naquilo, eles abordaram o sujeito, colocaram dentro da viatura e colocaram, né, colocaram lá dentro uma bomba, né, e aquilo asfixiou o sujeito, ele já tinha problema de epilepsia, né, e aquilo, ele veio a óbito. Olha que coisa absurda. E eu digo, olha, isso aqui tem que servir, se tem alguma coisa boa, é só o modelo para que não seja repetido, Com certeza. né? Então, por quê? Porque aquilo foi ruim. Ele destruiu a família daquela pessoa, né, que morreu, e destruiu as 3 famílias. Tem 3 que deixaram, foram expulsos, né? Foram demitidos da Polícia Rodoviária Federal depois do processo, não é? E perderam o cargo, né? E estão presos. Então, veja bem, o sujeito, é o que eu digo, antes você vai estar, na realidade, você vai estar. Tivesse conhecimento Exatamente. sobre a situação, né? Exatamente. Prestado atenção na forma de abordagem, Com certeza. essa coisa, né? Então, quer dizer, é muito importante isso, né? Na realidade, essa questão da formação é fundamental. A partir da formação, você primeiro, inclusive, está se protegendo. E depois protegendo a sociedade, que é aquela que paga o seu salário. Né? Então, assim, é fundamental a gente bater sempre nessa tecla. Formação, formação, formação. Então, hoje Saiba quem nós são estamos as melhorando a questão da divulgação, muito, né? muito, em E todos os níveis. legislação também. Legislação. Você no início ia falar de uma lei Isso. que tem Eu tenho prazer aqui. seu nome. Eu tenho prazer, faz favor, Luiz. Deixa eu segurar aqui. Faz favor. Eu tenho uma satisfação muito grande. É a principal lei do autismo aqui em Brasília. É uma lei pioneira, é uma lei de 2011, né? É uma lei aqui do DF. 2011. 15 anos. É uma lei. Essa foto é do meu filhão, inclusive, que está comigo, né? E 2011 é uma lei pioneira. No mesmo momento, quando tem uma mãe chamada Berenice Piana, ela é lá do Rio de Janeiro, e ela vinha aqui para Brasília. E ela vinha aqui para Brasília tentando fazer isso, criar uma lei federal para os autistas. E me encontrou aqui, e veio com outras pessoas também, e me encontrou, e nós fomos perambular ali pela Câmara, pelo Senado, né, para ver quem é que acolhia essa proposta, né? E ela mãe de autista também, e ela veio, e isso mais ou menos que 2009, 2010, né? E ela veio com uma carta, né, da associação chamada ADEFA, naquela época, Associação de Defesa dos Autistas, lá do Rio de Janeiro, uma associação local, né? E aí nós depois recebemos muitos nãos. Teve um senador, posso falar aqui o nome? Claro. Senador Paulo Paim, senador até hoje. Falar, senador Paulo Paim, né? Ele era isso, do Rio Grande do Sul, era na época, ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, né? E aí nos acolheu, depois, como eu disse, de muitos nãos, e colocou o gabinete dele e a comissão à nossa disposição. Então nós vamos ter que aprender a fazer lei, coisa que a gente nunca sabia. Eu nunca tinha mexido com isso, as mães também não.
Nós fomos lá discutir, e era aquela coisa, né? Um anteprojeto de lei. Ah, o que pode, o que não pode. Não, se colocar, por exemplo, eu lembro que um caso que causou bastante polêmica é que nós colocamos no anteprojeto que a gente começou a desenhar com o gabinete do senador, lá nós colocamos a questão da previdência, né? Sim. Deveriam ter uma previdência, as mães, né, uma previdência melhor, né? Eles falaram, não, se deixar isso aqui, não passa. Então era desse jeito. Não, agora isso aqui você já pode colocar. Não, então, o autista ser considerado pessoa com deficiência, por exemplo. Não, isso aqui pode colocar. Isso aqui passa. Isso aqui. A lei funciona assim, né? O projeto de lei funciona assim. E aí nós tivemos a felicidade de trabalhar nessa lei. Enquanto essa lei corria lá, tem que passar naturalmente pela Câmara e pelo Senado, aí depois a sanção presidencial, né? Aqui em Brasília, como é diferente, né? Nos estados é diferente, não é bicameral, é unicameral, só uma Câmara. Né? No caso aqui, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí eu também apresentei um projeto aqui. Né? Procuramos, na época, deputados. Vou falar o nome do deputado Benício Tavares, nos acolheu, né? E no mesmo momento, e apresentamos o projeto de lei, e terminou que ele foi aprovado aí em 2011, né? Esse projeto de lei, a Lei Fernando Cota, muitas mães, na realidade levei o nome, não fiz nada sozinho, mas levei o nome porque talvez tenha sido aquele que mais tenha aparecido, tenha buscado, tenha tido a oportunidade. Faz um resuminho Nessa época eu do contexto da trabalhava, lei pra gente. existia aqui em Brasília a CORD, Coordenação para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Não existia secretaria, hoje nós temos, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência. Mas vamos dizer que era o embrião da secretaria, né? Aquilo que virou a secretaria. E a CORD caiu no meu colo. Tive um amigo que me procurou, né, na época, e falou, puxa, com deficiência, e falou, puxa, né, eu acho que nós podemos, eu fazia parte do movimento de pessoas com deficiência, e ele falou, puxa, eu acho que a gente pode reivindicar um espaço, né, nessa área, coisa e tal. E aí ele foi ser o coordenador, né, só que durou pouco tempo aí por questões políticas, né, sempre tem isso, né, Sim. questões políticas. E aí depois eu fui convidado por ele para poder ficar 5 anos, e nos 5 anos nós conseguimos fazer muitas leis. Trabalhou muito lá, né? Aí nós conseguimos depois, em 2012, a lei federal, que a lei levou o nome dessa mãe, Lei Berenice Piana, né, que foi por nós combinado com o senador Paulo Paim para que desse esse nome, para que ela pudesse, na realidade, uma mulher, né, essa coisa toda. E nós conseguimos. Então foi um período muito bom. Né? Foi nessa época, como eu falei, eu trabalhava antes com inteligência, né? Trabalhava na ABIN, e eu lembro que quando eu fui sair, puxa, eu falei com a minha esposa, olha, mas assim, vou ganhar menos, né? Bem menos do que. E ela falou, olha, você que decide, né? Aí eu falei, rapaz, fiquei sem dormir uma noite, eu tinha que responder no dia seguinte, né? E aí aceitei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com certeza. Eu Porque nem tudo é dinheiro, porque foi nesses 5 anos que nós demos um boom, né? Desses 5 anos que as pessoas com autismo passaram a ser consideradas pessoas com deficiência, passaram a ter todos os direitos, e a lei das pessoas com deficiência, as leis das pessoas com deficiência no Brasil, ela é muito boa. Ela é muito boa. Talvez a efetividade é complicada, né? Coisa acontecer de fato é que é complicado. Mas as leis no papel elas são muito boas. Quando o presidente Obama esteve aqui no Brasil, há muitos anos atrás, quando era presidente dos Estados Unidos, uma das coisas que ele levou foi as leis brasileiras para pessoa com deficiência. Então, são muito boas as leis. E as pessoas autistas tinham esse problema. Eu lembro lá na COD, por exemplo, a pessoa ia buscar o passe livre, ia buscar um direito. Isso é transtorno, isso não é deficiência. E a gente falou, puxa, a gente ficou muito feliz quando, né, conseguiu trabalhar isso. De modo que nossa, é muito bom quando uma pessoa que você não conhece, nunca te viu, e eu recebia isso direto e ainda recebo, né? Puxa, você me ajudou muito. Por sua conta que meu filho estuda hoje, por sua conta que meu filho, que o médico conhece. Nossa, aí a gente fica bobo, né? Perigoso ficar bobo com o nariz tupetudo, achar que é melhor do que os outros, tem nada a ver. A gente teve a oportunidade de fazer aquilo e conseguiu aproveitar bem, e foi todo um conjunto, como eu falei, de situações que propiciaram, né, essa questão. Então as pessoas têm hoje, respondendo essa pergunta, as pessoas têm os direitos são muito claros, né? Tem muito mais direitos, tem muito mais acesso, né? Está como queremos? Não, longe disso. Longe de estar como queremos. Né? Lamentavelmente, os mais pobres ainda sofrem muito, né? O país ainda dá pouca importância a essa questão da pessoa com deficiência, de um modo geral. Né? Nós temos visto isso.
né? Mas hoje já existe, né, uma secretaria nacional, na época não existia, hoje já existem as secretarias estaduais e até alguns municípios já têm secretaria municipal, né? Aqui em Brasília mesmo nós temos uma secretaria, né, também. Então, quer dizer, da pessoa com deficiência. Isso são e os direitos que foram aparecem são mais claros, né? Infelizmente, tem as situações que a pessoa ainda tem que recorrer à justiça, Sim. e não são poucas, né? Que a pessoa muitas vezes tem que recorrer à justiça. E aí, os mais pobres são os que mais sofrem. Sim. Porque, por exemplo, tem uma Não tem defensoria condições, não tem pública, aquisição. depende de uma defensoria pública, demora muito às vezes, né? Depende aí da boa vontade de um advogado que atenda sem cobrar, né? Então, nós temos que lutar por cada. Eu digo assim, a nossa maior luta, né, como a questão do SUS. Você muitas vezes não usa o SUS, não utiliza o SUS, mas você tem que lutar sempre por ele, Melhor. porque é aquele para que seja melhor, né? Claro. Porque as pessoas sejam melhor atendidas, porque são os mais pobres que sofrem, Sofre mais, são né? os mais pobres que precisam. Então, essa é a grande vitória nossa. Então, a grande vitória nossa foi, principalmente na publicização do autismo, né? O autismo não era conhecido, então nós tivemos uma vitória muito grande. Hoje, qualquer pessoa já ouviu falar de autismo, normalmente conhece um ou outro autista, né? E se as pesquisas, né, ou melhor, se as estatísticas apresentam hoje 1 a cada 33 pessoas com o diagnóstico de autismo, né, eu digo para as pessoas, olho para as pessoas e falo assim: você tem algum autista na família? A pessoa não. Eu falei, não que você conheça. Você Mas conhece, né? estatisticamente, você vai ter alguém. Com Você certeza. vai. Eu viro para meus colegas, falo, olha, pensem bem, quando forem atender um coletivo, cabe quantas pessoas num coletivo? 40 pessoas normalmente, num ônibus, né? 40 sentados. Pois é. Então, pelo menos um coletivo vai ter um, né? Se você for Pelo menos. na média, né? Então Justamente. veja bem como é a Isso, situação. isso, diagnosticado, né? Isso Fora os que não são diagnosticado. diagnosticados. Muito bem lembrado, temos um problema seríssimo com laudos. Volta e meia o Moab, né, o Movimento Orgulho Autista Brasil, faz hoje mutirões nesse sentido, né, para que as pessoas possam ser laudadas, né, dar laudo daquela pessoa que é, como falamos aqui, meio, muito estranho, coisa e tal, e que a mãe, às vezes, o professor já viu, mas está lá dentro de casa por quê? Porque não tem recurso. Porque tem uma fila de 3.000 pessoas para o neuro atender aqui no SUS. Sim. E nós estamos na capital federal do país, né? Independente de governo, ser direita, de esquerda, Sim, né? Isso não muda, né? Então, assim, é um problema seríssimo isso. E aí a gente tem que fazer mutirão para conseguir Hoje, laudar algumas pessoas. hoje o Moab trabalha nessa linha Também, de criar nos diagnósticos, também, de também, orientar as famílias. também. Há pouco tempo nós conseguimos, por exemplo, não tem aquele. A gente vai no mercado, vê muitas vezes troco solidário, não tem essas Sim. coisas. Então, há pouco tempo nós conseguimos, com uma rede de supermercados, né, participar desse troco solidário. E aí conseguimos arrecadar um recurso e o presidente atual, que é o Edilson Barbosa, ele resolveu pegar esse recurso e fazer isso, laudar as pessoas que não têm condição. Então, um trabalho muito bacana, Bacana. muito Com interessante. certeza, caramba. Então, combinou com os neuropsicólogos, combinou com os médicos, né, que antes era só o médico que fazia ali, né, colocava, dava o laudo. Agora não, agora tem um neuropsicólogo, tem uns testes que são feitos, né? E a partir disso aí ele combinou, fez a preços melhores, né, para o movimento dar conta de pagar um número maior de laudos e laudar pessoas comprovadamente pobres, comprovadamente nessa questão da vulnerabilidade. Nós temos muitas pessoas assim que recebem, por exemplo, o BPC, não falamos aqui do BPC, é o benefício de prestação continuada, né, que é um salário mínimo, né, por mês para aquelas pessoas que estão em situação absoluta vulnerabilidade, né, estão abaixo da linha de pobreza. Ele, Porque isso é infelizmente, uma ele é uma espécie de aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Porque Se parece. quando É um, ela está com BPC, ela não pode mais trabalhar, ter carteira assinada. é um outro. A ideia não era essa, né? É um Sim. benefício também, como a aposentadoria é um benefício, o BPC também é um benefício. Aí existem algumas diferenças, mas por exemplo, o 13º, né? A Sim. aposentadoria você recebe, o BPC já não, que é uma outra luta que as pessoas recebam, né? Também no BPC. Enfim, há algumas diferenças. A ideia principal, que é uma ideia muito boa de quem criou o BPC lá na época da Constituição, né? Essa coisa toda, era o quê? Era você dar condições àquele idoso, àquela pessoa com deficiência que estivesse abaixo da linha de vulnerabilidade, ele poder receber aquela renda para ele ter condições de se especializar e ter um trabalho, né? E melhorar a sua condição para ter um trabalho. Mas, infelizmente, virou. Raras são, né? Pelo menos que eu tenho notícia, raros são os casos desse.
Normalmente a pessoa fica, às vezes, e aí se parece com uma Mas, aposentadoria, né? mas até porque, pô, como é que né, um autista clássico vai se especializar, conseguir Não trabalhar consegue. e sair do BPC? Não tem como, né? A maioria dos autistas clássicos, Uhum. né, eles não têm realmente condição laboral, Pois é. né? E muitos não têm nem condição de estudar. Meu filho, por exemplo, ele não conseguiu estudar há muito tempo, Uhum. tanto na escola pública, quanto na escola privada, na escola regular, que as pessoas chamam de inclusiva, quanto na escola especial. Passou por todas, né? E Uhum. ele não, na realidade, ele teve ganhos, claro, todos nós temos ganhos, mas os ganhos deles não foram a ponto de ele conseguir terminar, por exemplo, né? Na minha época chamava primeiro grau, acho que ensino É, eu nem fundamental, né? sei mais como é que é hoje. Ensino fundamental, ensino médio, né? Aham, Na nossa época era primeiro grau, segundo grau, né? isso. Mas enfim, algumas pessoas não têm condição, nem de Uhum. estudo, nem de laboral, nem condição laboral, de trabalhar. Então aí realmente é essa questão, né? Vão depender a vida inteira do BPC, a não ser que a mãe tenha uma condição, né? E passe, que é outro problema sério Sim, é que nós temos. Porque, seríssimo. por exemplo, tem uma oferta de emprego, né? Melhorou aquela condição, e aí vai trabalhar, e aí vai perder para conseguir de novo, É. né? Então, assim, e outra coisa, se o salário for muito próximo ao salário mínimo, por que eu vou trabalhar se eu já Uhum. tenho aquele recurso sem a necessidade? Então, na Não, mas realidade, aí também tem a situação, né? Porque, pô, precisa ter um cuidador para essa criança, sim, né? Como é que a pessoa vai deixar de cuidar para exato, trabalhar, né? Fala assim, não, exatamente. se ela tivesse uma renda suficiente para pagar um cuidador É, e essa renda fosse atrativa, exatamente. né? É. Aí nós temos no Brasil, criamos também há um tempo atrás, a Política Nacional do Cuidador, né? Uhum. Mas nós temos que tentar melhorar essas questões, né? E o dinheiro é curto, né? A É. gente sempre ouve essa conversa dos Uhum. políticos, né? Sim. A gente trabalha, a gente lida com essa turma há muitos anos, e a gente, não, o dinheiro é curto, não dá, coisa e tal. A gente fica até preocupado, será que é curto? Mesmo quando vê o escândalo desse, É como do com esse tanto Master, né? de dinheiro aí. E aparece É. tanta gente que, às vezes, igual um colega meu falou, puxa, você viu quem é que recebeu o dinheiro do Master? E eu falo, é mesmo, é fulano, ciclano. Puxa, mas não, daqui um pouco, peraí, só quem não recebeu foi você. É bem por aí. Brincadeira. Mas é isso. Mas você tá falando uma situação aí, cara, que eu acho que é legal a gente abordar, porque, cara, as famílias sofrem muito com isso tudo, né? E, cara, não sei nem se de repente eu poderia te falar, perguntar esse tipo de coisa que eu vou te perguntar. Mas a gente é amigo, eu tô aqui, vou com a coisa, depois você me bate. É, cara, e como é que foi a sua questão familiar? Porque é isso que eu tô falando. A gente fala pouco das Claro. famílias, fala do autista, mas às vezes esquece de falar das famílias, porque, pô, você tem um outro filho Hum. também, né, que vivenciou toda essa problemática, desde, né, ele é o mais novo, né? Sim. E, cara, como é que foi essa questão familiar, cara? Bom, vamos lá. Foi punk assim também? Foi. Eu digo Vamos principalmente lá. quando vocês descobriram a situação. Vamos lá, rocha aí que isso aí. Vamos lá. Isso é uma questão muito interessante, É, muito importante. Faço questão de falar, não tem problema nenhum. legal. Primeiro, você falou a palavra que eu acho que é a palavra do autismo. Eu gostaria de frisar aqui, para quem estiver assistindo, né, porque a palavra é sofrimento. É sofrimento. Independente do grau. Uhum. Aí o sofrimento é maior, mas independente do grau. A palavra é sofrimento. Não é Toda a alegria. família só. Não é alegria, não é satisfação, não é. É diferente. Por exemplo, nós falamos aqui da questão do diagnóstico tardio. Quando você recebe o diagnóstico, aquilo é libertador. As pessoas têm falado isso. Pra ela descobrir o que Aquilo, é, né? puxa, eu descobri por que eu era diferente. Eu tinha todo mundo estava ali se sentindo bem, eu me sentindo mal. Por exemplo, né? Porque eu tinha dificuldade de fazer aquilo daquela forma, queria fazer de outro jeito, né? Então, assim, aquilo é libertador, do jeito. Mas não que ele não tenha passado por todos esses Uhum. sofrimentos, de se sentir diferente, de não pertencimento, de ver na própria família, poxa, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, De ninguém e eu, entender, né, o e cara? eu, é, e Ninguém eu não me entender o que tá sinto bem acontecendo. aqui. Ah, estão fazendo um churrasco, todo mundo, e eu não me sinto bem, entendeu? Por exemplo, né, a Uhum. questão social, a questão dos relacionamentos sociais, né, e da socialização. Enfim, então a palavra é sofrimento. Sempre tem que haver sofrimento. Guardem isso muito bem, né? É importante a gente reforçar as redes de apoio. E aí entra a primeira rede de apoio que a gente tem que ter. Qual é? A família. Aí que eu queria chegar nesse ponto. Então, há famílias que abraçam, pois há famílias que não. Puxa, em que eu posso te ajudar? De que forma que eu quero? Eu quero, e aí, eu quero, deixa eu ir na sua casa.
vá lá se divertir com seu marido enquanto eu vou cuidar do seu filho, entendeu? Me ensina o que é que eu tenho que fazer, deixa eu, sabe? E tem aquelas famílias que não isolam. Eu, infelizmente, fui desses isolados, entendeu? A hora que eu tive o diagnóstico do meu filho, minha família, entendeu? Cheguei assim, várias vezes, e até hoje, né? Hoje menos, né? Mas até hoje, até porque hoje a gente é que não quer, porque né, não vai mesmo. Mas, por exemplo, a festa de aniversário, né? Do parente próximo, né? Vai lá e todo mundo é convidado e você não. Por quê? Ou então é convidado e fala, ó, mas não, traz o fulano, o seu outro filho, Nossa, né? que é E isso, cara. esquece como se o outro não existisse. Acontece muito. Então, aí, Acontece você muito. conhece, né? Então, quer dizer, isso aí é triste, né? E eu passei por isso na minha família, entendeu? E, sim, hoje tem muitos anos já, né? E hoje eu tenho um irmão que também tem um filho autista, né? Tá no grau severo. E tenho uma irmã que tem também um filho autista e que está no grau mais leve. Então, você veja como é que a diferença de idade é muito grande, né? Aham. Então, pra você ver como é que são as coisas, Pela sua né? experiência de vida, a gente dá para perceber que você já quase se tornou um especialista, né? Você Opa, não é um especialista no obrigado. tema. Aí você falou de um irmão que tem um filho com grau severo, outro mais leve. O grau do TEA, ele vai aumentar, pode aumentar ou ele é diagnosticado como leve, fica a vida inteira como leve? Não, ele pode Ou aumentar. Pode pode? aumentar. Depende dos estímulos, depende das necessidades que essa pessoa tem. Quando a gente fala nível, é nível de suporte. Qual o nível de suporte que essa pessoa teve? Então, se ele realmente. O mais comum é quando. Que a gente sabe, que a gente gosta de falar. É quando aquele, por exemplo, nível 3 conseguiu alcançar o nível 2. Teve um suporte tão bom que conseguiu passar Foi para o nível evoluindo? 2 e conseguiu passar para o nível 1. Nunca a gente entende que você deixará de ser autista. Sim. Entendeu? O conceito há muitos anos é que o sujeito deixou de ser autista e foi mal diagnosticado. Foi diagnosticado com autismo e não E se ele não é. observou. E quem diagnosticou não observou, às vezes, a necessidade de um diagnóstico diferencial, por exemplo, de outras situações. Você Né? sabe dizer para a gente se existe uma relação de hereditariedade no Existe, autismo? existe. A maior parte das pesquisas elas envolvem essa questão, tendo do autismo ser hereditário e também de fatores ambientais que disparam, vamos dizer, posso chamar aqui de gatilho, né, do Uhum. autismo. Então, por exemplo, hoje nós temos, há muitos anos, né, nós temos muita comida envenenada à mesa. Uhum. Né? Há muitos anos. Praticamente tudo que vai à Ah, mesa. pois é, outro dia eu Pô, estava comprando banana outro e o dia. camarada me falou, rapaz, essa banana. Eu estava falando com ele da diferença da banana pro sanduíche. Ele Hum. estava querendo me vender o sanduíche. E eu estava comprando banana. E ele falou, rapaz, você. Eu falei, não, mas sanduíche tem muita porcaria. Eu falei desse jeito pra ele. Era de manhã, né? É. E aí ele falou, não, você não sabe que essa banana que tá comprando também não tem nada igual? Você sabe quanto tempo leva para amadurecer? Você sabe como é? A gente sabe que. Então, estudo, a gente acredita que essa questão da poluição, essa Uhum. questão, enfim, do meio ambiente é muito presente também. Né? A gente não sabe exatamente, né? Mas algumas coisas nós já descobrimos, alguma coisa. Né? Há pessoas que já cantaram essa pedra, de que o número de autistas proporcionalmente iria aumentar por conta de alguns poluentes, né, que Uhum. existem na natureza e que estavam sendo liberados. Né? Então, assim, Então, fatores ambientais fatores podem ambientais. desencadear autismo. Hoje nós temos muita poluição. Né? Nós temos muita. E outra coisa, a falta de atenção no momento certo, né? A Uhum. falta de cuidado, a falta de suporte. Esse suporte que as pessoas precisam no momento certo. Mas quando você fala em fatores ambientais podem desencadear o autismo, Uhum. mas a pessoa O ou a gatilho, criança, ela já tinha, já tinha. já O nasceu com gatilho, já isso, nasceu com isso, e com a aí os fatores propensão, ambientais a coisa. Isso, aflorou. exatamente. Entendi. Hoje nós temos vários estudos aí. Por exemplo, meu filho faz uma dieta há muitos anos, a dieta de glúten e caseína. O glúten aí na farinha de trigo, no pão, essa coisa. A Praticamente tudo. caseína no leite, essa coisa. No entanto, ele não é o celíaco, né? A pessoa que não é celíaco. Mas ele tem uma. Se ele comer, por exemplo, quando a gente não sabia, quando nós ficamos sabendo, né? Minha esposa foi a primeira, minha esposa é professora de inglês, né?
E aí, naquela época, os livros do Dr. William Shaw, um médico norte-americano, que foi um dos primeiros a escrever isso, a fazer experiências com esse tipo de situação, já até falecido, mas na época ele era vivo. E Dr. William Shaw, ele escreveu um livro, minha esposa foi a primeira a comprar em inglês ainda e traduzir esse livro, né? E aí começamos a fazer essa dieta. Meu filho teve muita melhora. E até Caramba. hoje tem muita gente que tem muitas melhoras com essas dietas, no caso do autismo, né? E meu filho, especificamente, falar sobre ele, quando comia, por exemplo, e não é assim, às vezes a pessoa nem conhece direito, né? Fala assim, não, só come um pedacinho. Mas não é, aquilo é um desastre, né? Então, assim, para você ter uma ideia, as pessoas às vezes, né, se deixam pedaço, comer um sanduíche aqui, aqui tivesse sujo, né? As migalhas do pão, coisa que ela passou a mão ali, passou a mão na boca. Nossa, meu filho era como se tirasse o pino central. O Caramba, cara, comportamento que doideira. dele Alterava tudo comportamento dele completamente. absurdo. Não adiantava, por exemplo, eu ir na sua casa e falar: "Fernando, estou fazendo um churrasco aqui, vem aqui, vem, pode vir sua família toda, coisa e tal". E aí você com um pãozinho ali, né, que o pessoal muitas vezes usa, e ele inadvertidamente colocar aquilo na boca, seria um problema seríssimo. Então é como se tirasse o pino central. E também rachava as mãos e os pés dele. Então a Caramba. gente já sabia. Uma médica lá no Rio de Janeiro fez um trabalho há um tempo atrás, ela disse que leva cerca de 8 meses para sair completamente do Pra do sair do organismo. do organismo. A ideia Caramba. é aquela do intestino permeável. Aham. Não sei se já ouviram falar, é mais ou menos, a grosso modo, é o seguinte: quando você come, qualquer coisa que você come, né, naquilo ali, o seu próprio intestino, ele faz todo um trabalho de separação daquilo, e aquilo não entra exatamente como aquele alimento. No caso do autista, não. Como o intestino é permeável, ele entra com aquele e vai agir como opioide Uhum. em órgãos do seu cérebro, mesmo top. Então é como se estivesse conversando com um cara meio drogado, muito Caramba. drogado, entendeu? Por um bom tempo. Eu Então ele vi, tinha toda essa questão. sigo Ele tem mesmo. uma senhora no Instagram que ela tem filhos gêmeos. Você deve conhecer a história dela, acho que é de Pernambuco, se não me engano. Vai esquecer o nome Ah, eu deles. acho que eu Sim, conheço. eu já É vi. uma Já são senhora já de adultos, idade, isso, É. eles são os filhos adultos já. são, E aí eu vi isso. alguns episódios, né, no Instagram, eles levam um pouco pro lado do humor, mas Aham. é a realidade deles, do dia a Sim, dia. E aí fala na seletividade alimentar, sim. né. Então, na verdade, isso não seria uma seletividade, seria porque É diferente. determinados alimentos fazem mal Isso, para isso, o isso, fazem mal. autista. Se meu filho, se ele pudesse comer, ele adoraria, entendeu? Ele adoraria comer, mas ele não pode. Já é diferente. A seletividade é aquele sujeito que não come, né, você Uhum. mostra, tem gente que eu conheço que só come batata frita. Ele autista que só come batata. A Uhum. mãe só come batata. Ela tem que ali inventar, procurar inventar 1000 maneiras ali dele comer um pedacinho de alguma coisa, uma salada. Imagino que quem come só batata frita não deve passar bem, É, né. Sim. Imagino quem faz toma só sentido. Coca-Cola não deve passar bem, É, claro. né. Então assim, mas tem essas coisas, né, o autista que só come determinada, né, Uhum. determinado alimento, Isso determinado. leva tempo para vocês descobrirem, pra Não, no família caso da descobrir. seletividade não, porque ele já rejeita, Se né. já O tá jeito já rejeita, tem que visível ali, respeitar o né. motivo, Mas a né. questão da alergia, né, de É, passar não, com mal, isso certeza, aí leva com tempo certeza, para isso leva descobrir. isso leva tempo. Nós só descobrimos depois desse livro, esse médico falava isso, e muitos médicos na época duvidavam da gente. Falavam: "Não, isso não tem nada a ver. Isso não são pesquisas tipo A não sei o que E lá, aí que depois vocês não é comprovaram com os provado". exames Primeiro nós adequados. comprovamos com dentro de casa, né. É, já. Quando o camarada não Uhum. não respondia mal, né, quando ele: "Ó, vamos cortar, vê, nossa, ele tá fazendo aquilo ali, tá obedecendo mais comandos. Nossa, tá fazendo mais, tá sendo menos reativo a Uhum. determinadas situações". É porque aí entra o empirismo, né, da pessoa, Foi, né, você acaba foi. E que aí quando a gente teve conhecimento disso, ela viu essa questão, e hoje já aham, tem várias, muitas pessoas, não é só esse médico, né, e falecido sim. já, como disse, são vários outros já que têm esse trabalho, né, e relacionam essa questão. Agora assim, é muito importante, é muito individualizado, né. Tem há muitos anos eu lembro que uma mãe de autista, ela reclamava comigo, estudava na mesma escola, era o filho dela, e ela reclamava das crises que o filho tinha. Eu falei com ela: fulana, vem cá, você já pensou na dieta do glúten?". E ela virou e falou: "Olha, meu filho, o que ele adora é um prato de macarrão. Ele é É. louco numa macarronada. É o que ele mais gosta, é o que ele mais come. Eu não vou". Cada um tem que saber onde o Uhum. sapato aperta, cada um é que sabe, É. né, de forma melhor, a gente tem que respeitar isso. A gente só dá o conselho,
né? E você que vai saber, ó, né? Se é melhor, se é pior, se é mais confortável, até para a própria família, né? Viver dessa forma. Porque o mundo sem glúten, naquela época, hoje tá menos Menos difícil, pior mas hoje, né? naquela época era muito difícil. Todo lugar, entendeu? Tem glúten. E não adianta, veja bem, o glúten, por exemplo, não adianta o camarada tem uma padaria ali, tem sem glúten e tem com glúten. Não tem, existe a contaminação cruzada, Tem isso da né? questão O da sujeito fez ali contaminação. naquela forma É. que tem, né? Aquela, com os talheres, acabou. Tem a Uhum. contaminação cruzada, né? Até pelo vapor, pelo ambiente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas coisas, né? Mas melhorou muito. O que não melhorou são os preços, né? É, Os preços, como a dieta para Esses os produtos sem diabéticos, né? glúten são São caríssimos, né? caríssimos, como para o diabético também, o sem Sim. açúcar, né? Então, assim, o que a gente busca? Existem projetos de lei que a gente tem tramitando no legislativo brasileiro para que, por exemplo, sejam isentos de impostos, né? Para que fique mais barato. Mas isso é aquela luta que a gente sabe, a gente já fez de lá para cá tantas leis, né? A gente sabe que aquela luta, aquela dificuldade que a gente tem, né? E aquele jogo de interesse que existe naturalmente entre um e outro. Renan, então, que já está alongando, mas vamos dar contigo que é um tema bem interessante. Eu acho que tem que ser bastante divulgado. Como a gente falou várias vezes aqui, é informação e desinformação, que é um dos grandes problemas, né? Mas uma outra coisa que eu vejo no que você está falando, que o engajamento familiar é fundamental para o desenvolvimento Fundamental, da pessoa fundamental. com Isso, TEA, né? isso é da maior importância. Muito bem colocado. E a questão do familiar, se colocar à disposição, participar daquela situação e saber em que ele pode ajudar, né? Em que eu posso ajudar você, em que eu posso ficar algumas horas com seu filho, eu posso passear com seu filho, eu consigo passear com ele. Não, eu posso ir junto, ou de que forma eu quero me colocar à sua disposição. Eu posso cozinhar para você hoje na sua casa, enquanto você fica com ele, eu posso, enfim, as coisas mais simples, né? E que para aquelas outras pessoas que não têm, às vezes, um filho autista severo, elas, um filho autista nível 3, e para as outras pessoas é uma coisa muito normal, muito comum, para essas mãezinhas não é, entendeu? Muitas vezes. É trabalho de Então, dedicação exclusiva mesmo no a talo, gente né, cara? comemora muitas vezes quando um autista come com a própria mão, Aham. entendeu? De que para outros faz parte do dia a dia, que para outros é uma questão normal. Puxa, quando aquele começou a comer com a própria mão, quando ele parou de jogar as coisas, quando ele parou de gritar, começou a falar algumas palavrinhas, mesmo com idade maior, né, do que aquela que ele. Então, quando ele deixou de usar o banheiro, né, ou melhor, passou a usar o Passou a usar banheiro o banheiro. e deixou de usar A as fralda. fraldas, né? Então, assim, é uma vitória espetacular. Para quem não é autista, a gente é corriqueiro, né? Então, você tem que ter o quê? Conhecimento, o espírito solidário, o espírito fraterno, que é o que deve nortear o ser humano, né, de um modo geral, é esse tipo de coisa. E é por isso que eu falo, no meu caso, eu entendo muito como uma missão, né? E talvez eu fosse o cara mais tupetudo do mundo, o sujeito mais tupetudo, mais bobo do mundo aí, né? Como existem tantos, Aham. né? Todos nós conhecemos aí, me achasse melhor do que os outros. Pra gente ver, não, olha, você é igual aos outros e seu trabalho é aqui. É melhorar a qualidade de vida das famílias, passar pelo seu filho, do teu vizinho ali, da tua comunidade. Eu sempre digo para as mães, olha, procure alguém que você vai encontrar, né? E dou o meu exemplo. Você vai encontrar alguém, muitas portas fechadas, mas você vai encontrar uma porta aberta, muitas vezes. Aquele vizinho que é mais solidário, aquele parente que tem um espírito mais fraterno, não é? E daí para frente você vai encontrar na prefeitura alguém da sua cidade, do seu município, né? Você vai encontrar na Câmara de Vereadores que você votou um deputado que é mais um vereador que é mais afeito, e aí você vai galgando e pergunta para mim qual é a melhor instituição, é o Moab, a melhor organização, né? Melhor entidade, melhor associação, é o Moab? Eu digo não, não é o Moab. O Moab é uma associação muito boa, uma das melhores, a melhor que eu conheço, uma das melhores do Brasil, talvez a que mais, o maior sucesso de publicização e de legislação no Brasil, tenho certeza que foi o Moab, né? Mas a melhor instituição é aquela perto da sua casa, Com certeza. entendeu? Você tem É aquela acesso. Tá próxima à ali que sua tá casa, que é acesso, aquela né? que vai ajudar seu filho, é aquela que vai conseguir fazer seu filho ter acesso, essa palavra de acessibilidade no sentido amplo, ter acesso a produtos, ter acesso a terapias, ter acesso a uma escola verdadeiramente que o acolha, inclusiva no sentido verdadeiro, de incluir esse teu filho ali no meio, né? Então, melhor é a tua cidade, entendeu? Se ela tiver alguém que você não gosta, se ela tiver
alguém que não se dá bem, que você acha que seja corrupto, você vai tentar buscar mudar esse pessoal, buscar mudar a mentalidade, vai buscar outras pessoas sendo parecidas com você e vai trabalhar para o seu filho e para um mundo melhor. Então, a melhor associação, eu não sei nem o nome porque ele é próximo da tua cidade. E se não tiver, vai buscar alguém para criar. Você, em toda a nossa conversa que a gente viu, que de 26 anos para cá, 26 anos, né? Que seu 28. filho foi diagnosticado. 28. Ah, sim, meu filho volta de 25 anos, né? Foi diagnosticado Isso. 3 anos. Já mudou bastante coisa, Muito. né? Já evoluiu Melhorou muito a questão. muito. Mas ainda muito a ser feito. Muito a ser feito. Muito a ser feito. Muita coisa ainda está aqui, ó, no papel. Sim. Entendeu? E eu sempre digo isso. A Quando lei a gente não faz. só no papel não Quando a adianta gente. nada. Eu sempre digo isso. Você me perguntou até sobre o que diz a lei. A lei ela é muito ampla. A lei ela é linda. No papel é maravilhosa. Né? Então, o que garante escola? Garante para as casas lares no futuro, que é um outro problema que as mães Isso que eu têm. ia te Né? perguntar. Quando morrer, eu Exatamente. cansei de dizer isso no Congresso Nacional. Nós não temos o direito de morrer. Vamos virar uma penada, eu brinco, né? Quando morrer, porque nós não temos com quem vão ficar nossos filhos? Crianças? Quem vai tomar conta dos nossos filhos? Então nós brigamos isso pelos centros de referência, né? Pelos lugares onde, como fala aqui, as casas lares, onde que essas pessoas não estão. Ah, mas, né, puxa vida, como é que o Estado vai fazer? Tem condição. O Estado tem condição. Entendeu? O Estado tem, eu digo assim, não falta recurso. Porque o recurso ele é mal distribuído. O recurso é mal empregado, ele é mal distribuído. Mas não falta recurso. Nós temos que brigar, sim, para que essas coisas saiam do papel. Isso que está previsto aqui na saúde, na educação, no trânsito, enfim, é uma luta grande ainda. Nós temos que lutar muito. Essa lei, Fernando Cota, ela é distrital. Distrital, de 2011. De 2011. No âmbito federal, já tem algo parecido? Tem a lei Berenice Piana, essa que eu falei, em 2012. Sim. Na mesma época nós começamos lá. Lá demorou um pouquinho mais porque a tramitação na Câmara, no Senado. Aqui não, aqui só na Câmara Legislativa. Né? Mas tem essa lei. Depois disso, várias leis complementando essa, complementando também a outra, e criando, por exemplo, nós falamos aqui do cordão de girassol, da cipiteia, criando isso é tudo lei. Né? No Brasil, a gente entendeu no começo que era preciso fazer lei para a coisa funcionar. Que era preciso fazer, infelizmente. Não tem aquela coisa de, não, a pessoa ali vai ser solidário, não, eu vou dedicar mais. Não tem. Na marra, né? Na marra. Entendeu? A história de luta das pessoas com deficiência, eu digo, de um modo geral, é essa. Entendeu? De criar ali, você cria lei, você cria conselhos, você cria comissões, e a partir desses colegiados, né, você vai, agora secretarias, a partir desses colegiados, você vai começando a cobrar esses direitos. Ué, por que tal direito está na lei ali e não é cumprido? Ué, por que a gente não. O que a gente precisa fazer? Ah, precisa. Né, tem aquela história, precisa de regulamentação. Ué, mas existe desde tanto tempo, por que não foi regulamentado até hoje? Onde é que está a omissão? Nós temos um Ministério Público, todo lugar tem Ministério Público. Cadê o Ministério Público que não cobrou até hoje? Então, né, isso, a omissão. Então são os vários, né? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil? Enfim, essas entidades que podem, né, esses órgãos, né, que podem trabalhar com isso também. Então melhorou muito, mas temos muito ainda a conquistar. Agora mesmo, nós estamos aqui, né, nesse programa muito bom, muito interessante, muito informativo. Nós estamos aqui, quero parabenizá-los por isso, mas está correndo no Supremo Tribunal Federal, né, agora mesmo, a questão de o autista nível 1, né, ter realmente todos os direitos que os outros autistas têm. Né? Então isso é uma questão... Hoje a lei diferencia isso? Não, hoje a lei não diferencia. Mas há, por exemplo, pessoas que com o autismo, que são autismo nível de suporte 1, que passam em concursos públicos. E a perícia, às vezes, não se considera pessoa com deficiência. Entendeu? E aí vai o judiciário decidir. Aí vai para o juiz. E de tanto ir para o juiz decidir, né, aí o país aí resolve cortar, fazer medidas para cortar direitos, né? Direitos, por exemplo, como isenção de impostos para aquisição de veículos zero quilômetro, né, para transportar as pessoas com deficiência, que é uma coisa antiga, né, um direito antigo. Mas aí resolvem dizer que o autismo nível 1 não tem direito a isso. E naturalmente essas pessoas vão, né, puxa vida, não, peraí, não é assim. Nós também temos as nossas dificuldades, só não sabe. E aí vai depender, né, a gente sabe do grau de argumentação, né, de cada advogado,
né? O Moab, por exemplo, é amicus curiae, né? Aquele que pode auxiliar nessas participar das decisões, ações. está Uhum. participando, né, no Supremo Tribunal Federal dessa ação. E muitas outras, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem isso também. A cada vez um direito que já estava garantido ali, opa, tem alguém Exatamente, é perdido, né? querendo pegar e a É, gente tem que ter esse olhar todo, e não é fácil. Por isso que precisam de tantas instituições, de tanta gente envolvida, né, os familiares, importante comprar essa luta. Eu digo que eu só estou nesses lugares, só estou aqui, por exemplo, com vocês, porque meu filho não pode estar. Não exato, consigo, senão vocês estariam conversando com ele, claro. né, aqui. Né? Então, é da maior importância que a gente tenha esse ativismo. E, principalmente, sempre bato nessa tecla, os mais pobres. Vai ter uma mãezinha, o Aloysio, que vai assistir o Cérebro em Curto, esse Isso. podcast, e vai assistir depois de um tempo. Né? E ela vai ver isso e vai falar, puxa, alguém está falando da minha causa. Quando passam na Blitz do Autismo, né, lá, as pessoas vão e falam, puxa, estão falando da minha causa. Tem alguém, né, lá, eu, por exemplo, gosto de ir sempre uniformizado, né, com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, onde eu trabalho, e tem os policiais militares, as pessoas do Detran, DR, sim, dos vários órgãos. Né? E a pessoa fala, puxa, o Estado brasileiro está falando da minha causa, está Exatamente. preocupado com a minha Isso causa, é está preocupado forte, em né? informar dos meus É direitos. forte isso, cara. É forte, muito positivo. Como está a publicização desse problema na mídia brasileira? Não, a publicidade, é o que eu digo, o Moab, o movimento, eu atribuo isso ao Moab e depois às outras instituições também, né, no Brasil inteiro, mas o Moab ele trabalhou muito bem essa questão da publicização, uma vitória muito grande. É como eu disse, na época meu filho foi diagnosticado com Rodrigo, eu não sabia que era autismo, Uhum. né? E o Moab trabalhou isso muito bem, foi um sucesso muito grande que nós tivemos, né, na publicização e na questão da legislação. A legislação é muito boa, muito positiva, tem muito sucesso. E tivemos um fracasso, e aí eu uso esse termo que é forte, um fracasso muito grande nos atendimentos efetivos, né, nos atendimentos dessas Na pessoas. aplicação Na da aplicação, legislação. nos atendimentos mesmo. Pessoas têm que ser atendidas assim, tem a vaga, tem a lista de espera, põe o nome. Né? Eu mesmo, aqui em Brasília, tem chama COMP, né? Até hoje tem, nosso tempo é antigo, Centro de Orientação Médico Psicopedagógica, né? Fica ali no W3 Norte. Né? O COMP, eu mesmo escrevi meu filho ali, nunca fui chamado. Nunca. Deve ter o quê? Uns 15 anos, 20 anos. Caramba, Eu escrevi meu filho. Teve outros que me falavam, fiquei 5 anos, nunca fui chamado. Né? Então, assim, isso é é lamentável. complicadíssimo. E a gente tem que mudar isso. Né? Uhum. Isso não pode. Isso tem que ter um prazo. Né? Se precisa botar prazo por lei, vamos fazer uma lei, vamos botar prazo. É duro ter que fazer lei para tudo. Bem Não é o bacana. certo. Não é? Mas é duro. Mas muitas vezes esse é o caminho. Né? Se nós não temos O uma Estado precisa abraçar a regulamentação, causa e fazer a o coisa Estado acontecer, precisa né? abraçar a causa. Isso exige investimento. Isso exige recurso. Isso exige identificar essas pessoas e até para dizer o seguinte: olha, essa pessoa amanhã, se ela tiver um suporte interessante agora, ela vai poder contribuir para o PIB. Sim, sim. Se ela não tiver, ela vai gastar Ela numa vai clínica gastar o interna dinheiro. até ela morrer. E fora Exatamente. que, se for falar aqui da questão humana, né, da questão patente, lamentável sobre todos os aspectos. Né? Então nós temos que ter isso, Como, seja de direita, seja de esquerda, como, em seja de diversos, Isso centro. aí como em não. diversos outros segmentos, isso não é gasto, de forma alguma. Não é Isso é um gasto. investimento e dá qualidade de vida para as pessoas, né? Isso, exatamente. Bom Bom, demais. bacana. Então, Junão, vamos agradecer o nosso ilustre convidado aí, mestre Fernando Cota. Parabéns pela sua luta, né, pela sua coragem, pela sua dedicação aí ao seu filho e a diversos outros filhos de outras famílias. E é uma coisa assim bem, é um tema que hoje tá vindo mais à tona, né? Mas por muito tempo ficou escondido, né? As pessoas não tinham diagnóstico, não tinham tratamento. E eu acho que graças a um trabalho como esse que você desenvolveu e outras pessoas desenvolveram trabalhos semelhantes, né, a gente está conseguindo enxergar melhor essa situação. E é aquela coisa, como você falou, o ambiente familiar que tem que acolher. Então, muitas vezes as pessoas afastam, né, uma pessoa, uma família que tenha um filho com TEA, né, por puro desconhecimento. Então, acho que levar o conhecimento, levar a informação é fundamental para que a gente possa minimizar esse problema aí e ter uma sociedade mais solidária. Né? Sem dúvida.
Fernando, e se a pessoa quiser conhecer o Moab, como é que ela faz? Importante. As redes sociais, né? O Aham. Moab, Movimento Orgulho Autista Brasil, tá no Instagram, tá no Facebook, Só as procurar lá que tá principais. facinho. Só A gente vai procurar, deixar Nós também na vamos tela aí. colocar, né, um Mandar na registro, tela né, aí o. só onde procurar vocês... nas principais redes sociais. O Aham. Moab está lá à disposição, né? Qualquer pessoa pode participar, pode ser. Eu sou voluntário até hoje, né? As pessoas podem ser voluntárias, né? É muito importante. Às vezes aquilo que você acha que não está ajudando muito, ajuda sim, dependendo de quem, né, Cada um for, fizer um pouquinho, né, Fernando? cada um fizer um pouquinho, né? Há pouco tempo, né, nós lançamos um projeto Autismo nas Igrejas, por exemplo, né? E a gente tem participado aí de várias palestras em igrejas, vários trabalhos, mostrando lá que o pastor, o padre, o dirigente espírita, ele tem que aceitar sim aquela pessoa. Sim, Ela é filha de Deus igual qualquer um de com nós, entendeu? certeza. Não é porque ela não fala, ou faz um barulho, ou está numa cadeira de rodas que ela não é. Não, aquele lugar tem que ser um lugar de acolhimento, sim. Então são vários programas, a Blitz, o Desabafo Autista, que existe até hoje, agora a questão dos laudos. Enfim, se eu vou falar de programa que é Autismo e Família, que mira na questão do suicídio, das separações entre Sim. pais, né? E são vários programas que nós conseguimos, tudo com voluntariado, nós conseguimos até hoje, e é uma satisfação muito grande quando a gente não consegue calcular o número de pessoas que a gente conseguiu ajudar. Aí, Isso é de ajudar muito bom. muito mais gente, né, cara? Bom, Fernando, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Conta com a gente aí, com o nosso apoio. Nós vamos divulgar depois, vamos deixar registrado todas as redes sociais do Moab e outras entidades, né, que fazem parte dessa batalha árdua, né, que é para garantir direitos, para adquirir direitos. A gente sabe que no Brasil nada é fácil. É A gente tem que verdade. batalhar Muito mesmo. obrigado. E hoje, como falei, também temos a PRF, que é um órgão público, que está à disposição também para palestras, para qualificação, né, para esse tipo de coisa, para as próprias blitz. As pessoas nos pedem, né? Ah, faz a blitz aqui na minha cidade, faz a blitz aqui perto, faz a blitz no Brasil inteiro, né? Hoje nós temos a PRF no dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização, é uma data da ONU, e no dia 18 de junho, que agora foi recentemente a lei, né, do senador Romário, o Dia Nacional do Orgulho Autista, né? Pelo menos essas duas datas. Aqui em Brasília nós temos também o Dia do Autismo no Orçamento, também já é lei, né? Que é dia 9 de outubro. Então, nessas duas datas, a Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro, por exemplo, faz um comando. A Blitz do Autismo, né? E faz um comando no Brasil inteiro, pelo menos um em cada regional tem que ter um comando. Então, e aqui nós temos aqui em Brasília, Subcomissão dos Direitos dos Autistas, do qual sou presidente, né? E nós estamos lá à disposição para poder auxiliar em muitos casos. Show de bola, Bom, Fernando. Bom demais, obrigado. cara. Obrigado por participar aqui com a gente, cara. Pessoal, gostaram aí do bate-papo aqui com o Dr. Fernando Cota? Gostou? Já sabe. Manda aí pros seus amigos. Se não gostou, manda pros inimigos também, né? Vale a pena também. Então, deixa o like aí, curte, compartilha. Beleza? Um abraço. Tchau!